eu vou passar alguns conceitos para reforçar coisas importantes e depois a gente vai entrar para a clínica de vendas com abraços e voadoras, tá bom? E o que é mais interessante que eu vejo nos casos que vocês me mandaram é quanto a gente tem que olhar para o básico, né? Todas as vezes é o básico, não tem jeito. A gente só cresce para o básico. O máximo de disciplina é agora, a gente vai deixar as dúvidas para o momento que eu vou abrir aqui o nosso encontro, tá? Então, eu vou compartilhar a tela, vou falar algumas coisas, eu volto aqui, a gente discute. Tem que ser, para ser legal o dia de hoje, gente, tem que ser de discussão. Então, podem questionar, podem debater. Sempre que a gente faz isso de forma respeitosa, a gente cresce junto, tá bom? Então, tem algumas coisas em especial da ortodontia que não é necessariamente um protocolo, no sentido é assim, Freedom faz assim. Não, são elementos para melhorar o que vocês já fazem e ter melhores resultados. Então, vamos para alguns conceitos mais básicos antes de a gente entrar no conteúdo, mas não menos importante. Por que é importante ter retornos periódicos no consultório odontológico? O que eu já estou apresentando para vocês e gostaria que vocês pegassem? Que quando eu vendo o protocolo de desinfecção, eu posso cada vez mais voltar, tem gente da turma de 2018 que sabe disso, no Prevenção 360, ou independente do nome, numa manutenção periodontal. A gente vai bater muito nessa tecla quando falar de ortodontia hoje. Então, olha só, 9 doenças que se manifestam pela boca. Então, cada um de nós, cada vez mais, deveria olhar mais para isso, para ter mais olhar clínico e físico para identificar essas coisas. E isso nos torna mais capazes, mais autoridade, melhores resultados. Mas ainda que eu não conseguisse, se eu falo disso para o meu paciente, que eu consigo identificar uma anemia de alguma forma, por alguma manifestação bucal, eu não estou afirmando isso, eu estou trazendo uma informação para vocês, né? Será como que eu descubro diabetes através disso? O que eu quero dizer para ele? Que quanto mais perto de mim você fica, melhor você vive, mais saúde você tem. Então, ir ao dentista, em especial no nosso caso, é sinônimo de saúde geral. Cada vez mais a gente tem dado uma boa importância para a pré-anamnese, para nos diferenciar e mostrar para o paciente que está muito além da boca aquilo que a gente está olhando. Então, olha só, 9 doenças aqui. Tem aqui, depois eu vou passar o PDF para vocês, então tem eu tirei um print da página da internet e assim, não se prendam à página que eu estou orientando. Olha o tanto de informação que tem para eu ancorar do tipo, eu sou diferente, eu consigo cuidar de você. Agora, cada vez mais presente é o coronavírus. Então, como vocês estão explorando, a Bárbara está fazendo um trabalho super legal, Bárbara Domiciano, de senso de cuidado, de proteção. Eu estou pronto para cuidar de você nisso. Você pode vir que você está seguro comigo. Né? Para o pessoal do Freedom que tem o controle de infecção nacional certificado, olha só como isso é forte cada vez mais. Então, esse coronavírus é uma coisa que ninguém queria que acontecesse, mas que fortalece a minha autoridade quando eu abordo esse assunto. Então, é importante eu estar presente para isso, tá bom? O que pode acontecer com o dente inflamado? Gente, eu sei que vocês sabem essas coisas, mas eu imagino que nem todos estão botando isso na consulta de vocês. Então, um dente inflamado, imagina a sua secretária falar isso. Né? E isso está na notícia, está no UOL. Então, ela pode ter lido, ela pode ter falado alguma coisa. Então, olha só que interessante uma parte dessa mensagem. Pode virar, uma infecção no dente ou na gengiva, coisa que todo mundo está suscetível a acontecer, pode virar um problema mais grave se espalhar para outros órgãos como pulmão, coração e cérebro. E ainda pode levar à morte. A gente não está dizendo que toda infecção no dente ou gengiva vai levar à morte. A gente está dizendo que pode. E muita gente já morreu por conta disso. Então, quanto mais o paciente percebe a importância disso, mais ele vai ver valor no nosso tratamento. Normalmente, o preço é consequência da jornada que você construiu o tempo todo. Tem nada a ver com o tipo de material que você usa, qualidade ou seu título de especialização. Tem a ver com a jornada. Então, olha só que simples que pode acrescentar aí para vocês na abordagem. Olha só isso que legal. Quais são os riscos de fazer canal no dente? Então, isso está na internet, isso de alguma forma é autoridade. Eu não vou falar que eu assino embaixo desses sites, mas parecem ser sites confiáveis, não é um site qualquer. Então, olha aqui, um tratamento de canal mal feito pode transformar um simples problema bucal em uma ameaça para a sua saúde.
Geralmente, as complicações acontecem por causa de bactérias que se proliferam, disseminando a infecção do dente para outros tecidos, órgãos e ossos do corpo. Cara, imagine seu paciente ouvir isso, mas depois de ter assistido o seu vídeo falando que você tem biossegurança. Galera do Fido, depois que na sua abordagem você fala assim, ó, olha aqui, ó, eu tenho um certificado nacional de controle de infecção. Você acha que essa pessoa vai querer sair dali e fazer o canal no convênio? Não vai. Não faz sentido dentro do que eu entendo de tomada de decisão. Então, olha só como pequenos detalhes podem simplesmente carimbar o aumento do preço, a conversão e a indicação. Tudo voltando no básico, sobrevivência, que é o mais forte, depois segurança, conforto, prazer. Então, eu achei que fazia sentido compartilhar essas coisas com vocês. Outra coisa interessante, potencializando a venda do protocolo de desinfecção. É muito importante, pessoal, entender o princípio da venda do protocolo. Porque muitos de vocês, talvez, muitos não, alguns de vocês ainda estão tendo aquela objeção do paciente, mas isso não é uma limpeza? Mas isso não é uma raspagem? Qual que é a diferença de um para outro? A grande diferença é o contexto que você constrói. E eu trouxe três de alguma forma, né, 3 exemplos de histórias que você pode contextualizar. Então, olha para essa imagem aqui do Titanic. Opa, você pode até usar essa imagem, não sei se convém, mas você poderia usar. O que eu quero dizer é, tem pessoas no bote vendo pessoas fora do bote morrendo. Tem pessoas no bote vendo pessoas na água morrendo afogadas. Por que que isso aconteceu? Porque naquela época o navio não estava preparado para um acidente desse e todo mundo saiu com os botes. Hoje os navios têm botes suficientes, hoje os navios têm madeira que não é inflamável, hoje o navio tem um monte de coisa porque aconteceu uma tragédia, porque milhares de pessoas morreram. Então, o que é o protocolo de desinfecção? É a solução porque a periodontite é a maior causa de perda de dente do Brasil. Porque o que se está fazendo a nível de odontologia não previne periodontite, senão não tinha tanta gente perdendo dente assim. A cárie cada vez mais está ficando menor, em função da fluoretação, muito mais do que da cultura de higienização, mais de tecnologia. Mas a periodontite ainda depende do fio dental, ainda depende do dentista fazer o que tem que ser feito. E se a gente aborda essa história, e no contexto a gente fala, tá lá, na técnica do copo, pegou o copo, de vidro transparente, soltou o copo, pergunta para o paciente, o que você está vendo aí? Um copo. Além do copo, água. Além disso, nada. Por quê? Porque tem um monte de impressão digital que você não consegue enxergar. Mas, se alguém passar uma substância inteligente que identifica, eles vão enxergar. O que é o protocolo de desinfecção? É uma estratégia desenvolvida que, ao enxergar tudo que precisa enxergar, eu removo tudo. Por isso que ele é chamado protocolo de desinfecção completo. E ele começa a entender que isso não tem nada a ver com limpeza e com raspagem. E aí eu pego outras histórias, se eu quiser contextualizar, e além dessas histórias, busque histórias regionais, busque estar falando na sua cidade, busque um contexto que está na boca do povo, porque isso faz ele entender perfeitamente. Olha só, juntos, airbag e cinto de segurança reduzem 60% o risco de ferimentos. E olha só que interessante, um tempo atrás era obrigatório usar cinto de segurança, gente? Não. Um tempo atrás era obrigatório ter airbag nos carros, não tenho certeza se é. Não. Por que se tornou obrigatório? Porque um monte de gente morreu por conta disso. Por que o protocolo de desinfecção, na minha realidade, que eu sugiro para vocês, é a minha única opção? Porque é a forma que eu tenho de salvar o máximo de pessoas. Entende? A mesma coisa de vacina. Olha só essa informação da Organização Mundial de Saúde. Vacinas evitam entre 2 milhões e 3 milhões de mortes por ano. Você tem noção do que seria a nossa vida se não tivesse vacina hoje em dia? O que é o protocolo de desinfecção? É alguma coisa que foi desenvolvida, porque milhões de dentes foram mortos, vamos pegar esse exemplo, essa analogia, e estão sendo perdidos dia após dia. Então, só, sei lá, mais ou menos 150, eu acredito, clínicas hoje do Brasil fazem isso. Olha o nível de autoridade. Por que eu não sabia disso? Porque isso ainda não é obrigatório. O navio é obrigatório ter bote. O protocolo não. E aí você pode fazer vários argumentos nesse sentido, do tipo, às vezes a gente nem sabe disso, né? Eu fiz um curso específico com um cara que é assim, se assado, não precisa falar de mim necessariamente, mas você tem que construir autoridade para mostrar que você é diferente de todos. E com esses argumentos, ou esse contexto, cada vez mais você vai vender mais e melhor. Bom?
Mais um aqui, Jornal da USP. Olha só, para reforçar. Periodontite em adultos é a principal causa de perda de dente. Então, tá aí. Então, é real tudo isso, né? A gente embala estrategicamente, mas é real. Então, essa doença pode ser evitada com atos saudáveis de higiene, tarará. Gente, olha, não sei se a Roberta tá aí, acho que a Roberta estava aí. Deixa eu voltar a tela aqui rapidinho. Esses dias eu falei com a Roberta, com a Roberta, Camila Neves e Renata Rezende. Eles foram numa palestra e não necessariamente com essas palavras, mas quase com essas palavras, a gente não sabe escovar os dentes. Aí, olha só, primeiro, o dentista não sabe escovar os dentes, segundo, 3 pessoas que eu respeito absurdamente. Se ela não sabe, como é que ela ensina? E depois que ela aprende, ela não necessariamente sabe ensinar. Porque tem gente que sabe fazer e não sabe ensinar. E outra coisa, ainda que se aprenda a ensinar, será que o outro sabe fazer? Se eu não sei fazer, se eu não sei ensinar, qual que é a chance do meu paciente estar fazendo o que tem que ser feito em casa? Nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E essa solução está sendo desenvolvida para a gente apresentar na imersão. E vocês vão ver que a gente vai arrebentar com essa ideia. Então, olha só, gente, que importante. Eu tenho que saber, eu tenho que ensinar e eu tenho que checar se ele está fazendo. Vocês que estão aqui com a gente no programa, a gente não se fala com muita frequência? O Duduzinho manda, e aí, como é que tá? E aí, fez isso por quê? Porque eu estou acreditando que eu estou ensinando, mas eu estou checando o nível de entendimento. Como? Com a planilha de melhoria contínua, com a planilha de vendas, com o DRE. São métricas que eu checo como é que vocês estão performando. Por que eu sei que tem gente que já bateu a meta do programa inteiro? Planilha de vendas. Métricas. Eu olho isso e aí a gente vai para frente. Então, a mesma coisa que tem que ser feito com o nosso paciente. Normalmente, o paciente não sabe de nada disso. Eu preciso ensiná-lo, checar e acompanhar. E quando ninguém faz isso, o que acontece? A periodontite continua sendo a maior causa de perda de dente no Brasil. Basicamente isso. Então, é nós que podemos liderar o movimento de salvar isso. Deixa ter outro problema. E aí a gente vai cuidar de outro problema, que problema, felizmente ou infelizmente, não vai faltar. E a gente não consegue, talvez, na nossa geração, resolver isso, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas que têm esse problema. Mas a gente pode fazer uma grande revolução no nosso mundo. E, por consequência, fazer muito mais dinheiro do que todo mundo está fazendo. Mas, em especial, porque a gente está cuidando melhor do que todo mundo. A gente não só deve entender que a gente está vendendo mais do que todo mundo, a gente está cuidando melhor do que todo mundo. E essa é a grande diferença, que quando o paciente percebe, ele te valoriza cada vez mais. Então, agora a gente vai passar para alguns pontos de venda de ortodontia. Primeira coisa que a gente tem que entender, é muito simples o contexto. Eu estou falando isso para você não imaginar que vem aí uma revolução na venda. A venda de manutenção versus venda de contrato fechado é um detalhe na abordagem. A gente vai trazer aqui alguns elementos para deixar mais claro todo o processo. Primeira coisa, o que você precisa saber sobre um tratamento ortodôntico? Olha só que interessante. É a especialidade de maior potencial de crescimento na sua odontologia. Por quê? Porque o segundo ponto é verdade, ela alimenta todas as especialidades. Via de regra, um tratamento ortodôntico tem potencial de indicar para tudo. Só que, o que eu tenho que saber se eu sou só ortodontista? Que 70% das pessoas nem sabem que precisam de tratamento odontológico. Então, não faz sentido eu fazer campanha para ortodontia, se ele nem sabe, talvez, o que é ortodontia. Faz eu fazer campanha pela vida, e naturalmente, pela vida, eu encaminho para ortodontia, junto com as outras especialidades, e a gente vai cuidar de todos. Agora, aonde eu quero chegar com isso? Se você não tem ortodontia na sua clínica, você está perdendo muito dinheiro. Se você indica ortodontia para um colega, você está perdendo muito dinheiro. E você vai entender por que ao longo dos próximos 5 a 10 minutos. Olha só, ortodontia é uma fidelização natural. Porque, em média, se eu não estiver errado, são 2 anos, em média. Pouco mais, pouco menos. Ou seja, ele já está ali 2 anos. Qual é o tratamento que você tem em 2 anos do seu paciente quase que todo mês? Você não tem. Agora, o que é importante? Se eu tenho um paciente 24 meses, 30 meses, quantas indicações eu conquisto de cada consulta que ele vai? Como é que eu faço para ele não faltar no meu consultório? Então, olha só, fidelização natural, branding forte. Por que branding forte? O cara lembra de você o tempo todo. Se você tiver um nível de relacionamento com ele fantástico,
Ele está lá no futebol e amanhã fala assim, cara, amanhã eu não posso vir, amanhã eu tenho dentista. Ele está lá na academia, nossa senhora, hoje eu tenho dentista. O tempo todo ele está falando, porque a gente está todo mês com ele. Então, ele é um multiplicador do nosso trabalho, desde que a gente faça o processo. Isso de forma espontânea. Fora a possibilidade que a gente tem de todo dia, toda manutenção, ter uma chance de uma indicação. Quando eu estouro, quando eu acabo com as possibilidades personalizadas, ou seja, eu já consegui falar todas as histórias do mundo da Bárbara, eu sei do filho, do tio, do vô, do primo, do cachorro, já falei de tudo, acabou. Conta qualquer história real de qualquer pessoa. Por quê? Porque a Bárbara vai buscar na vida dela uma história que se conecta com essa pessoa e colocar. Vou dar um exemplo radical aqui. Uma pessoa, uma moça com 12 anos de idade, que tem síndrome de Down, que tem um outro problema X, que é ruiva, que botei um negócio, tipo, parece que só tem essa pessoa. É provável que ao contar a história, você se identifique com alguém. E aí uma parte dessa história é suficiente para que, nossa, tem uma prima minha, tem uma amiga minha, tem uma vizinha, tem uma pessoa que passa sempre na minha porta. E como a gente tem cada vez mais o senso de cuidado, a gente tende a querer cuidar das pessoas. E naturalmente seu paciente tende a te indicar. Ou pelo menos fortalece. Se ele ouvir uma história, ele vai trazer para você. Então, só reforçando, os últimos 3 minutos não pode deixar de ter uma história. Nunca pode deixar de ter uma história. Essa história pode ser contada às vezes quando você está dando os pontos da cirurgia. Nossa, lembrei de um caso assim. Pode ser positiva, pode ser negativa. E você pode alternar. Qual que é a frequência ideal? 80% sobrevivência, 20% prazer. E deixa ele buscar na memória dele quem é que ele tem que trazer para o seu consultório. Mais um aqui, tem fortes motivos para o acompanhante durante a visita, né? Depois do tratamento. Acabou a ortodontia, não tem aquele lance do dente voltar? Eu não sei como é que está isso hoje na atualidade, mas não tem chance do tratamento voltar, não tem uma contenção que você coloca, você não tem que acompanhar esse paciente. Quando você constrói o tratamento certo, ele não vai ter objeção de voltar. E a cada volta, são outras coisas que podem ser feitas, como outras pessoas que podem ser indicadas. E a gente está falando cada vez mais em mínimo de investimento, máximo de lucro. O Freedom que está com a DRE aí, cada vez mais está presente para isso. Então, se eu tiver dentro da minha empresa uma fonte natural e gratuita de indicações, por que eu tenho que me preocupar de buscar lá de fora? E agora vocês estão zerados de paciente. Tudo bem, mas daqui a um ano você já tem 500. Se esses 500 se multiplicarem, olha o que pode acontecer. Só que eu tenho que estar presente para todo o processo. Qual a principal diferença entre a venda de manutenção e contrato fechado? A forma como você aborda. E eu estou defendendo a ideia do contrato fechado, mas eu não estou falando que é a solução dos seus problemas, porque tem muitos contextos envolvidos. Mas eu acredito que quando você desenvolver a habilidade de pegar isso como referência, você vai ter mais chances de ter melhores resultados, tá bom? Mas o que é mais importante nesse momento aqui agora é pegar alguma informação e melhorar o que você tem feito. Então a gente vai para essas coisas agora. Então, elementos importantes, ACDB básico com intensificação personalizada. E aí, gente, quando você não tem as próprias histórias, lembra das minhas, mas lembra do que é possível acontecer. Uma das que eu gosto de contar é de uma mulher, provavelmente vocês já ouviram essa história, de mais ou menos 30 anos, quando eu atendi em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, super bonita, higienização perfeita, mas ela não tinha nada. E eu ia em Cacilândia só para fazer implante. E aí eu não sei por qual motivo essa mulher descobriu eu lá e foi lá conversar comigo, só que ela não tinha implante para fazer. Ela tinha a boca toda linda e ela queria fazer estética. E eu nem era referência de estética lá não, mas veio para mim. E aí eu fui avaliar a panorâmica dela. No meu coração, talvez tenha sido um dos momentos mais desafiadores. Porque aquela mulher super bonita, super simpática, cuidadosa, vaidosa, eu tive que contar para ela que não sei se era 26 ou 28 dentes da boca dela estavam perdidos. Sem nenhuma cárie, sem nada. Basicamente por uma ortodontia que foi, no meu ponto de vista, do que eu vi, e depois peguei os exames dela, agressiva, e fez as raízes dela, que era normal, ficar menos de 1/3. Entende? Normalmente é 2/3, né? Tipo, ficou bem menor que a coroa. Essa mulher estava com os dentinhos assim mole. E eu tive que dar essa notícia para ela. Então, quando eu conto isso, e essa história é real, eu estou intensificando, primeiro, que eu tenho que ter controle radiográfico periódico. Segundo, que eu tenho que planejar de forma individual. Terceiro, que vários casos complexos vieram para mim, vocês fizeram, vou falar milagre, né? Mas vocês mudaram o jogo.
Se vocês não ancorarem isso, vai ficar barato. Então, sempre tem que entender que preço é uma coisa e valor é outra. Segundo ponto, personalização do aparelho integrado à personalização do planejamento e execução. Bula mais seu DNA. Então, eu não consigo entrar nos méritos disso, mas eu sei alguns nomes. Tem um aparelho chamado autoligado. Autoligado é algo que muita gente fala. O que diferente de autoligado eu posso falar? Qual que é a propriedade? É o atrito? O que esse atrito causa? O que o atrito diferente dele traz de problema para o paciente? Então, quando eu olho para a técnica e personalizo no campo semântico do paciente, o paciente consegue ver valor nisso. E quando a gente for apresentar os preços, aquilo que eu conversei na abordagem, ele tende a ir para onde eu direciono. A Fernanda Cabral mandou dois casos de clínicas de vendas e mandou os preços lá para a gente. E tem algumas observações importantes nisso. Então, normalmente, eu tenho consciência do que é melhor para o paciente. E eu vou sugerir isso para ele. Então, eu tenho que olhar na personalização. Desde bula até o seu DNA. Próximo ponto, garantia forte. Eu acredito que vocês vão temer a garantia forte. E está tudo bem. Quando chegar o momento de vocês vão perceber que a garantia ela é fundamental para quebrar algumas objeções. Por quê? Porque qualquer coisa que você vai investir, você tem um risco. Todos vocês que entraram aqui, não sei se lembram exatamente, mas tinha uma garantia. Então, a garantia é, se tudo der errado, você não deu errado, tipo, você não perdeu, porque eu estou te devolvendo dinheiro. Normalmente, eu dou um prazo para isso. Então, uma das garantias fortes e não precisam fazer, mas entendam a força da garantia. A garantia forte legal é em torno de prazo, e isso depende do especialista validar. Então, vamos imaginar que a ortodontia de um paciente acontece em 30 meses. O planejamento é 30 meses. Eu não vou discutir técnica, tá? Vou discutir princípios de venda. Vou vender para o Renato. 30 meses é o seu tratamento. Renato, é o seguinte, o seu tratamento precisa ser feito em 30 meses. Você já deve ter ouvido falar, Renato, de pessoas que ficaram com o aparelho por muito tempo e tiveram problema. E aí tenha isso em mãos, radiografias de reabsorções, de remodelação apical, de pessoas que perderam o dente pela ortodontia, de problemas piores, de retração gengival, de hiperplasia gengival, uma série de coisas. O que eu estou te falando, Renato? Antes de falar preço, se eu não terminar esse tratamento em 30 meses, eu te devolvo 30% do que você me pagou e termino o seu tratamento sem nenhum custo adicional. Claro que tem condições, depois a gente vai falar condições. Falta, tem uma série de coisas. Mas entende que eu já estou seguro com esse cara. E, poxa, ele vai me devolver o dinheiro. E se você falar que vai devolver tudo, ainda pagar o dobro, aí você pode cobrar muito mais. Quando você vai construir uma oferta, a garantia define o preço. Ou ajuda a definir o preço. Tem que ter uma garantia forte, é legal. Segundo ponto, manutenção periodontal com garantia. Então, daqui para frente, Renato, é o seguinte. Todo dente rígido que você tem, dente rígido, Renato, é dente que está 100% saudável. Todo dente rígido que tiver qualquer problema durante a ortodontia, a responsabilidade é minha. E aí eu começo a crescer essa ancoragem. Então, se você tiver uma cárie, Renato, eu vou fazer essa restauração. Você não vai pagar nada. Renato, se essa cárie der um canal, eu vou fazer esse canal, você não vai pagar nada. Se esse canal der pina e coroa, e agora, Renato, eu já estou falando em orçamentos em torno de R$ 3.500, em torno de, eu vou fazer. Se esse dente, Renato, você perder esse dente, você vai fazer enxerto, implante, coroa de porcelana, e custar R$ 7.000, eu vou fazer isso para você, você não tem nenhum custo adicional. Você só precisa fazer a sua parte, que é vir todo mês. Se você faltar, está no contrato, você perde a garantia. Mas você quer perder essa garantia? Agora, quanto custa alguma coisa que protege um tratamento de R$ 7.500? Como que isso fica mais forte se esse paciente já tiver que fazer um tratamento assim? Então, vamos imaginar que no orçamento dele tem um pino e uma coroa para fazer o implante. Quando você passa o orçamento, ele vê, nossa, isso aqui custa 10 mil. Eu falei, só que esses 10 mil nesses 3 dentes pode acontecer em todos os outros dentes. Aconteceu com você e pode acontecer de novo. Eu estou te garantindo que se acontecer, sou eu que vou pagar. E tem uma pesquisa de uma mulher, de uma dentista de 25 anos, se eu não me engano, a pesquisa, não a idade dela, que mostra que se você faz o protocolo, não com esses nomes, né, mas um tratamento periodontal adequado, a cada 30 dias você não tem cárie.
Você não tem cárie. E olha só que interessante, se tiver uma cárie classe 1, o preço que você está agregando vale se o paciente tivesse 5 cáries ao longo do tratamento, estaria dentro do orçamento. Não adianta você fazer isso e não agregar com preço. Você tem que botar o preço que vale todo esse processo. Só que você tem que ter um controle periodontal ok para não acontecer isso. A gente tem isso, se eu não me engano, há mais ou menos 2 anos. Eu não sei exatamente quantos pacientes, a gente nunca teve uma cárie de quem está no programa. E quem está nesse programa tende a querer desistir, porque ele acha que não vale. Como que faz ele ficar? Contando histórias. 3 meses atrás, um paciente desistiu do programa. Cara, foi até engraçado. Ontem ele veio aqui, teve que fazer canal, pino e coroa. Está pagando R$3.000. Renato não quer pagar R$3.000, continua no programa. Elementos importantes, então a CDB básico, agora mais isso aqui, ó. Vou te dar um exemplo, como que a gente constrói. E aí eu vou depois sair da tela para a gente poder bater um papo nesse sentido. Tratamento orto, R$3.000. São números didáticos, tá? A proporção tá real, mas são números didáticos, eu não sei quanto você cobra. Se você faz em 30 meses e cobra manutenção, então vai ser 30 de 100. É um exemplo. Olha só, você pode construir essa oferta para cobrar o aparelho à parte. O aparelho com planejamento, tem várias coisas que você pode agregar nesse sentido. O aparelho é personalizado. Só que, gente, para o aparelho ser personalizado, você não pode ter na sua bancada aquele estoque de coisa que você tem. Porque quando você mostra aquele estoque, vê que é barato. Então, aparelho de preferência, eu vejo muito uma linha de alinhador estético embalando o seu aparelho em caixinhas maravilhosas. Faça isso com seus brackets também, se você for colocar um aparelho tradicional. Pega uma caixinha, monta um negócio e fala assim, ó, a sua boca personalizada está aqui. Entende? Mostra para o paciente que aquilo é seu, que é exclusivo, vem com o nome dele. Tudo que você está investindo dinheiro, olha só o retorno que você vai ter fazendo essa abordagem. E aí vem de criatividade. Né? Então, olha só, paga o aparelho à parte, coloquei R$800. Pode ser mais, pode ser menos. Você vai dividir tudo em 36 vezes de R$140. Dentro dessa proposta de manutenção periodontal, garantia de dentes rígidos e trabalhos novos. Desde que falte, no máximo, 2 consultas, mais condições do contrato. Então, você pode colocar no seu contrato as condições que você entende que tem que colocar lá. A falta pode simplesmente quebrar a garantia. Você pode fazer isso e falar assim, mas você não pode faltar de jeito nenhum. Ou você pode faltar 2 vezes. Entenda que isso não é rígido, depende da sua técnica, do que você acredita. Eu estou trazendo elementos para você identificar o elemento e construir dentro da sua abordagem. Bônus, né? O que você pode falar assim? Ó, o que eu vou te dar? Manutenção do protocolo de desinfecção. Então, toda vez que você vier para uma consulta, antes da consulta, um dentista vai te atender. E comece a entender o poder disso a nível de prática, em especial para quem tem 2 cadeiras. Né? Para quem tem uma, talvez isso não vai fazer tanto sentido. Você pode colocar a criatividade, você deve criar alguma coisa diferente do que eu estou falando. Panorâmica a cada 6 meses, você pode já dar de presente, já quebra a objeção. Pô, mas eu vou dar uma panorâmica, dá uma panorâmica, paga a panorâmica e, de preferência, não pede desconto para o radiologista. A gente não precisa desvalorizar ninguém para a gente crescer, ele também tem que fazer o trabalho dele. E panorâmica, gente, é muito barato perto do nosso contexto. Tá bom? Então, a gente não precisa ficar, me dá metade de desconto, eu vou te mandar um monte, você também não queria dar desconto. Então, todo mundo vai crescer nesse negócio e não vai fazer nenhuma diferença. E, claramente, se você já quiser dar o clareamento no final do processo, e aí, o que eu falei, né, como possibilidades de garantia é, se não terminar em 30 meses, devolvo 30% do seu dinheiro, termino o tratamento sem nenhum custo adicional. Devolvo 100%, devolvo 100%, ainda te dou um celular, o que você achar que faz sentido. Acontece que essa oferta faz ele ver valor. Quando ele vê valor, ele está disposto a pagar muito mais. Então, quando você olha só para o preço, parece estranho, parece que está ficando caro. Mas quando você constrói desde a ligação, toda a jornada, esse preço já não é tão mais caro. E esse exemplo em si, qual que é o resultado dele? 95% de aumento de faturamento, com mais 30 possibilidades de conquistar indicações. Então, olha só como eu posso fazer isso. E, André, onde está o contrato fechado? No contrato. Você pode fazer a mesma coisa para manutenção, só que você vai perder um tanto, porque normalmente manutenção, quando o paciente não vem, ele não paga, né? E no contrato não tem disso. Você pode fazer no boleto, você pode fazer no cartão. Ó, você vai passar aqui agora 12 vezes no cartão para mim, e depois mais 12 que dá 24, depois mais 6. Ou 6 mais 12 mais 12, e isso é independente, porque eu estou te vendendo um tratamento. E aí, como você explica isso melhor? Analogias. Quando você compra um carro financiado, se você não usar o carro aquele mês, você tem que pagar, ou você vai lá e fala, banco, eu não usei esse carro.
Não, o carro está lá à disposição. E é até interessante, no caso da odontologia, que você use, em especial, porque isso vai te garantir saúde. Senão você está perdendo, inclusive, a garantia que eu estou te dando. Então, você força ele a cuidar melhor dele. E aí você começa a ter um outro nível de performance. E o contrato fechado nada mais é do que essa combinação. Tem várias possibilidades. Você pode simplesmente colocar o preço e negociar uma entrada maior, uma entrada menor, dividir em menos vezes, dividir em mais vezes. Vocês vão perceber que cada vez mais que vocês aprendem a agregar valor, vocês têm menos dificuldade com o preço. Show. Então vamos para frente. Olha só, quando me mostra essa panorâmica, só pela panorâmica praticamente eu já começo a fazer algumas avaliações. Então a CDB, reflexões e possibilidades. Eu sei que a ideia do doutor colega Guilherme Lu é vender esse enxerto aqui na região dos 15, 16, 14, 15, 16, alguma coisa assim. Entende? Então, o que eu já posso olhar para essa imagem e começar a construir de ideia? Eu não sei se é esse o termo ainda, que antes era pneumatização do seio maxilar. De qualquer forma, é expansão do seio com diminuição do osso ali, que é para o implante. Então, diminuição da área receptora e inviabilizar o enxerto. Gente, isso é muito forte. Por quê? Porque se ele não fizer no tempo certo, pode simplesmente acabar por tudo que a odontologia tem, com qualquer chance dele ter implante na boca. E se ele já está presente, em especial porque ele já fez o implante, ele sabe o quanto o implante é diferente de todo o resto que hoje tem na odontologia. Então, se ele quer fazer um implante preservando os dentes naturais, essa é a grande oportunidade. Cada vez que esse osso diminui, e ele pode diminuir a tal ponto que não tem área receptora suficiente para colocar o enxerto lá, independente do tipo de enxerto, e fazer um bom trabalho. Então, esses são pontos que eu ancoro na hora de avaliar o paciente desse. Por quê? Porque isso gera senso de urgência. E o que é que eu falo, que eu gosto de falar, e eu recomendo muito que vocês façam isso. Olha, até onde eu sei, tá? E se eu estiver errado, já me corrija que eu também paro de falar isso aqui. Eu nunca vi nenhum estudo científico que prevê a velocidade da reabsorção óssea. Isso significa que eu fico inseguro, por exemplo, se eu marcar essa cirurgia para daqui a 3 meses, porque eu não sei com certeza se esse osso vai estar nessa quantidade. Eu estou sendo legítimo na minha parada, eu não sei de verdade. Ninguém fala 1 milímetro por ano, pode ter média. Mas se eu falo em média e garanto para alguém e esse cara está fora da média, eu perco o paciente. Tá, doutor, eu não posso, eu posso fazer no segundo semestre. Ok, você vai fazer uma tomografia para mim, eu vou medir. E se não tiver mais osso, só vou te falar. E aí, uma das opções é uma perereca. Sabe aquelas próteses que põem assim? O cara que já tem implante na boca ouvir essa ideia e tipo, não dá. Ah, é possível fazer uma prótese fixa também. Aí eu tenho que fazer um preparo. Fazer um preparo, deixa eu ser bem claro, eu tenho que destruir parte dos seus dentes para fazer uma ponte fixa. E se der um problema, dependendo do problema que der, você perde os 3 dentes naturais. Você perde a prótese. E você vai colocando o que for real, que de fato faz ele pensar, caramba, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Segundo ponto, com o tempo, é possível que essas alterações ósseas que acontecem causem uma certa assimetria facial em qualquer escala? Sim, que bom que eu estou bem. Assimetria facial, o nome já é ruim. Agora, quando eu falo que é deformar o rosto, diminuir, e se for para a mulher envelhecer, poxa, ela está pegando de novo o senso de urgência, que é o que a gente está trazendo para quê, gente? Nós estamos construindo isso para cuidar melhor dessa pessoa. Outros pontos, movimentação dentária superior. Quando perde a referência lateral, não é possível os dentes mudarem de lugar, ter um movimento e comprometer a oclusão? Sim ou não, gente? Eu vou apresentar isso para ele. E como que é a melhor forma de apresentar? Tendo uma outra radiografia, onde os molares superiores, por exemplo, estejam mais mesio-inclinados ainda. Entende? Se estiver completamente inclinado, aí fala, você está no caminho. E olha lá se já não começou um pouquinho de angulação. Outro ponto, extrusão dentária inferior. Não é possível que esse primeiro molar inferior ele extrua se não tiver um antagonista ali? É possível. Ou seja, o que eu estou mostrando para ele? Além de problema postural geral. Se ele não fizer o que tem que ser feito, olha o tanto de problema que ele tem. E aí ele vai começar a refletir o seguinte, quando o problema é dinheiro, fica mais tranquilo ainda, no sentido que, quanto custa essa reabilitação, quanto custa uma orto para colocar esses molares no lugar, se é que a orto volta isso, voltar esse molar inferior para cá, se é que a orto volta isso, resolver o problema de deformação, se é que o enxerto resolve isso, e tratar a postura dele, tipo coluna, se é que ele faz isso.
Como é que esse cara decide agora diante dessas informações? E eu não sei quem é o cara, eu só vi a radiografia. Entende o que é o olhar para a odontologia, mas buscar os elementos que geram o senso de prioridade? Eu não sei como é que foi essa abordagem da Lu e do Guilherme, mas eu acredito que isso faz a pessoa ter mais senso de urgência. E é isso que a gente quer ir agregando valor. Como tem outros casos que envolvem implante, eu distribuí algumas informações aqui para vocês agregarem em todos e colocar em um só. Mas eu vou distribuir outras informações interessantes quando a proposta é essa, tá bom? Então, isso é uma coisa interessante aqui para a gente começar a pensar. E aí veio uma parte do plano de tratamento aqui, né? Sobre enxertos e tudo mais. E aqui tem outras coisas, né? O que veio de informação do aluno? Precisa fazer enxertos mais implantes. Olha só, eu peguei o nome dessa pessoa que o aluno me mandou e ele só escreveu isso para mim. Precisa fazer enxertos, implantes e me mandou isso aqui. O que eu descobri? Eu descobri que essa pessoa é casada. Eu não coloquei aqui nesse, nos outros eu coloquei, mas ele é um homem casado com mulher. André, é importante saber disso? Eu acredito que sim. Em especial porque eu sou um homem também casado com mulher. E isso me conecta mais. Se ele fosse um homem casado com um homem, talvez o que eu poderia construir de analogia não seria tão conectado. Ou eu diminuiria a intensidade falando só do casamento. Entende? Casamento é bom para todo mundo. Mas do homem com a mulher, como eu sou homem e tenho uma mulher, eu posso criar melhores conexões. Ele faz aniversário dia 8 de abril. Você pode testar conexões. Eu, André, não uso isso. Mas eu estou vendo cada vez mais pessoas conectadas ao signo. Tem cada vez mais pessoas que acreditam que o signo define a personalidade. Eu nunca estudei profundamente sobre isso, por isso que eu não tenho conexão. Mas se isso fizer sentido para você, você já tem uma referência de quem é essa pessoa, ou de alguns sinais que essa pessoa apresenta. Vou ser bem nada a ver aqui, mas só para ser didático. Vamos imaginar, o meu signo é Libra, que o Libra é organizado, tem um coração bom e, sei lá, gosta de chocolate. Se via de regra isso faz sentido, só de eu falar a palavra chocolate, independente do signo já valeria a pena, eu tenho mais conexão. Então, são outras informações que podem te ajudar a conectar mais. Aí você pode aprofundar, ascendente, não sei aonde. Eu não entendo nada disso, eu não estou diminuindo a importância disso não. Só nunca aprofundei. Mas entende que é sobre conexão? Ele tem uma filha, e essa filha parece valorizar os animais, cachorros. O que eu fiz? Eu descobri que ele tem uma filha, entrei na rede social da filha, e tinha lá uma parada sobre cachorro. A filha é uma jovem de 20 a 30 anos, eu não sou bom de idade não, mas acho que seria isso, super vaidosa, bonita, e isso pode me ajudar em alguma coisa. Quanto mais informações eu sei, mais chance eu tenho de vender para alguém. Tá bom? Ele tem alguma conexão com gratidão. Por quê? Porque a rede social dele contou isso para mim. Tem uma página lá que está escrito agradecer. E aí, imagina se eu, André, descubro que alguém que vai conversar comigo tem conexão com a gratidão. Vocês que já me conhecem, qual é a chance de eu chegar num nível de conexão gigante em 45 segundos? Poxa, gigante. E eu posso simplesmente começar falando, como eu faço todos os dias, que eu comecei o dia agradecendo. Em especial pelas pessoas que vão entrar no meu ciclo, tipo o paciente, né, que vão vir no consultório que eu ainda nem conheço, mas que eu já sou grato pela oportunidade de cuidar delas. Se eu sei que ele tem conexão, eu entro com essa. Eu falei 45 segundos e gastei 15. E se você tem alguma conexão com gratidão, cara, a gente já entra em outra frequência. Lembra que os primeiros 5 minutos o objetivo é ficar amigo. E amigo é com coisas em comum. Ele gosta de sertanejo, claramente, na rede social, inclusive de duplas que eu nunca vi na vida. E tá tudo bem. Você pode botar a música desse cara aí. Você não precisa gostar do cara, você só pode receber ele melhor. Ele parece curtir chopp, tipo, ele parece curtir muito chopp. Cara, eu não bebo chopp, eu nunca provei uma gota de bebida alcoólica na minha vida. Nunca bebi um chopp na minha vida. E o que acontece? Eu não vou falar de chopp, mas se entrar no chopp, a minha esposa curte chopp. Entende? A minha esposa curte chopp. E se ela curte chopp, eu posso falar alguma coisa. Cara, que dia cansativo, né? Nossa, eu fico lembrando da minha esposa. Quando tem um dia assim, ela adora beber um chopp. Isso não é tão verdade para mim, por quê? Porque na minha cidade não tem chopp, só tem cerveja. Eu moro numa cidade de 15 mil habitantes. Ainda assim, a galera do Freedom quer vir aqui. Só não vai ter chopp, a não ser que vocês tragam. Tá bom? Então, olha só. Entende que é sobre conhecer a pessoa? Se eu não conheço, como é que eu vendo para ela? Não é sobre diagnóstico e plano de tratamento.
é sobre como eu conecto com as pessoas. E cada vez mais as clínicas de vendas servem para mostrar que tem uma infinidade de possibilidades para isso. E eu trouxe vários casos para a gente poder conversar sobre isso. Então, Lu e Guilherme entram nesse nível de conexão, tá bom? E apresentem 3 possibilidades de tratamento. Eu não vi isso na proposta de vocês, mas quando a gente falar de outros casos, vocês vão ver 3 e se fosse eu, como eu ia ajustar o plano de tratamento.